Olá a todos, neste vídeo vamos ver como é que podemos fazer a racionalização de denominadores. Para isso vamos utilizar aqui quatro situações, ou vamos ver quatro situações. Quando nós temos então apenas uma raiz quadrada no denominador, está aqui o exemplo então, se for a sobre raiz de b, ou seja, uma situação em que seja, por exemplo, 3 sobre raiz quadrada de 5, como é que nós vamos resolver esta situação? Ou seja, racionalizar os denominadores, no fundo, é fazer com que o número que está no denominador da fração seja um número racional. Pronto, então vamos utilizar este método, ou seja, olhando para o que está aqui com as letras, o que foi feito foi multiplicar e dividir a fração pela raiz que aqui se encontra, que será, neste caso, neste exemplo, a raiz de 5. Vamos ver também situações em que não é a raiz quadrada que nós temos, pode ser uma raiz cúbica, índice de 4, 5, por aí fora. Então, vamos ver também essa situação, como é que deverá ser feita, ou seja, recorrer a este método que eu vou explicar com exemplos. Vamos ver também situações em que no denominador, em vez de termos apenas uma raiz, podemos ter duas raízes quadradas. Neste caso está aqui a raiz de b menos a raiz de c. E vamos ver também mais um exemplo ou dois em que, semelhante aqui ao anterior, mas em vez de termos raiz quadrada, poderá ser uma raiz cúbica, uma raiz de índice 4, por aí fora, e para isso vamos ter de recorrer a este método que aparece aqui com as letras a branco. Pronto, vou explicar com exemplos, acho que é mais fácil para conseguirmos entender aqui estes conteúdos. Então, vamos pôr aqui um exemplo. Se nós tivermos 2 raiz quadrada de 5. Então, para nós resolvermos esta situação, nós vamos pegar na fração e vamos multiplicar por raiz de 5 sobre 5. Okay? Então, nós, ao multiplicarmos raiz de 5 sobre 5, é como se estivéssemos a multiplicar a nossa fração pelo número 1, logo não vai modificar o valor. No entanto, o que é que nós ganhamos aqui? Ganhamos que no denominador irá aparecer raiz de 5 ao quadrado e em cima ficará 2 raiz de 5. Ora, a raiz de 5 ao quadrado, como o índice da raiz é o mesmo que o expoente da potência, então irá anular, ou seja, ficará apenas o número 5 e no numerador teremos 2 raiz de 5. Então, acabamos de racionalizar. Ele estava um número irracional, que era a raiz de 5, e ao fazer esta multiplicação, nós conseguimos obter no denominador da fração um número racional. Então, quando nós temos apenas uma raiz quadrada, basta multiplicar pela própria raiz quadrada em cima e embaixo, no numerador e no denominador. Vamos ver aqui um outro exemplo. Então, se nós tivermos raiz de 5 sobre raiz quadrada de 3, então vamos aplicar o mesmo método, ou seja, vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 3. Então, no numerador iremos ter raiz quadrada de 15, aplicando as propriedades das raízes, e em baixo teremos a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ora, este raiz quadrada de 3 ao quadrado vai acabar por anular, então ficamos apenas com o número 3 e no numerador raiz quadrada de 15. Temos aqui um outro exemplo. 2 mais raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 8. Então, mais uma vez, pegamos na fração e vamos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz do denominador, ou seja, raiz de 8. Então, nesta situação, iremos obter 2 mais raiz de 7, multiplicar por raiz de 8, e em baixo teremos a raiz quadrada de 8 ao quadrado, que já sabemos que vai anular e vamos obter um número
número 8. Então, mais uma vez, o denominador passou a ser um número racional. Então, vejam que isto funciona sempre quando temos a raiz quadrada no denominador, multiplicamos pela raiz quadrada. No numerador, temos aqui o segundo exemplo em que tinha a raiz de 5, ou no terceiro exemplo que tinha uma raiz de 7, mas não ligámos minimamente a essas raízes, porque o objetivo era racionalizar o denominador, ou seja, tirar as raízes do denominador, não do numerador. Agora, exemplos em que não é uma raiz quadrada. Então, se for uma raiz cúbica do número 5, então, nesta situação, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar na nossa fração e vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ou seja, vamos sempre multiplicar, como não é uma raiz quadrada, quer dizer, na raiz quadrada nós também fazemos esse raciocínio, mas é muito mais simples. Então, para qualquer uma outra raiz que se tenha. Então, vamos multiplicar pela própria raiz, mas o expoente do que está dentro da raiz será sempre um número inferior a uma unidade do índice da raiz. Okay? Então, neste caso, iremos obter isto. 3 quadrado. Ou seja, no denominador vamos ter naturalmente a raiz cúbica de 5 ao cubo, porque estamos a multiplicar o 5 pelo 5 ao quadrado. Não é? 5 vezes 5 ao quadrado, iremos obter 5 ao cubo. No numerador teremos 4 raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, em baixo, mais uma vez, conseguimos obter o índice da raiz e o expoente do número é igual, ou seja, anula. Teremos então 5 e em cima, no numerador, teremos 4 raiz cúbica de 25. Um outro exemplo, se nós tivermos 3 sobre 4, raiz de índice 4 de 3, então vamos pegar na nossa fração e vamos multiplicar pela raiz quarta de 3 ao cubo. E embaixo a mesma coisa, raiz quarta de 3 ao cubo. Mais uma vez, no denominador, quando nós vamos multiplicar, iremos ter o índice da raiz igual ao expoente do número 3. Ou seja, aqui ficará igual. Ora, também podemos colocar um 27. E então vamos obter 3 raiz quarta de 27, ou seja, que é a raiz quarta do número 27. Vamos pôr aqui ainda um outro exemplo. Se eu tiver 2 raiz quinta de 7, vamos pôr aqui agora um 7 ao quadrado. Então, neste caso, vamos pegar na nossa fração e vamos multiplicá-la por raiz quinta. E agora aqui, ora, nós no denominador vamos querer que o 7 fique elevado a 5. Como ele já está elevado a 2, então basta colocar 7 elevado a 5 menos 2, que é 3. Então este 3 daqui será o 5 menos 2. 5, que é o índice da raiz, 2 é o expoente do 7, então vamos obter ali um 3. Então ficará raiz quinta de 7 ao cubo. Okay? Então agora quando fazemos a multiplicação vamos ter a raiz quinta de 7 elevado a 5, porque o 2 mais o 3 vai dar o 5. E aqui vamos ter 2 raiz quinta de 7 ao cubo, ou seja, vamos obter 2 raiz quinta de 7 ao cubo sobre 7. Então, está racionalizado o denominador. Vamos ver agora exemplos em que o denominador não é apenas uma raiz, mas poderá ter uma outra raiz ou um outro número. No caso,
3 mais raiz de 2. Então, nesta situação, vamos pegar na nossa fração e vamos multiplicar por 3 menos raiz de 2. Então, quando nós temos uma raiz quadrada, o objetivo é fazer desaparecer essa raiz do denominador, e então, se for um número mais a raiz quadrada, ou menos a raiz quadrada, nós vamos tentar aplicar o caso notável da multiplicação. Não é? Reparem, em cima vamos ter 3 menos raiz de 2, mas em baixo temos 3 mais raiz de 2, 3 menos raiz de 2, que é precisamente um caso notável, não é? A diferença de quadrados, ou seja, vamos obter 3 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, e o numerador ficará assim. Ou seja, 3 menos raiz de 2, e no denominador teremos 3 ao quadrado é 9, e aqui temos o número 2, ou seja, irá ficar 7. Agora, um exemplo com duas raízes. Raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5. Iremos então obter 2 raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. Vamos multiplicar também da mesma forma para que se consiga obter o caso notável. Então, multiplicamos por raiz de 3 mais raiz de 5. Como já tínhamos aqui raiz de 3 menos raiz de 5, então, se multiplicarmos por raiz de 3 mais raiz de 5, temos precisamente o caso notável. Então, ficará algo deste género. Raiz quadrada de 5, e no denominador irá aparecer a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos a raiz quadrada de 5 também ao quadrado. Ou seja, 2 raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5. E em baixo teremos 3 menos 5, será menos 2, ou seja, o 2 até anula, fica raiz de 3 menos raiz de 5. Vamos ver aqui ainda uma outra situação. 12 raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Fazemos exatamente a mesma coisa. Raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2, e vamos multiplicar por raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 2. Então o que é que nós vamos obter? 12 no numerador, raiz de 6 menos a raiz de 2, e em baixo a raiz quadrada de 6 ao quadrado menos a raiz quadrada de 2. Continuando a simplificação, vamos obter no denominador, ora a raiz quadrada vai anular com o quadrado, vamos obter 6 menos 2. E no numerador o 12 raiz de 6 menos raiz de 2, que irá dar, então, o 6 menos o 2 dá 4, e o 4 dá para simplificar com o 12, ou seja, 12 a dividir por 4 dará 3. 3 raiz de 6 menos raiz quadrada de 2. Vamos ver aqui só mais um ou dois exemplos, desta vez em que o denominador já apresenta uma raiz cúbica. Então vamos escrever 1 raiz cúbica de 2 menos 2. Então, para nós podermos agora fazer esta racionalização do denominador, já não poderá ser com o caso notável que estávamos a fazer anteriormente, em que tínhamos, em que escrevíamos a menos b, a mais b, que daria a ao quadrado menos b ao quadrado. Okay? Agora já não é possível fazer isso, uma vez que a raiz é a raiz cúbica. Então já não vai funcionar da mesma forma. Vamos ter que utilizar então outra situação que foi apresentada logo no início da simplificação de racionalização dos denominadores, em que vamos ter que fazer o seguinte. Colocamos então raiz cúbica de 2 menos 2, e vamos então multiplicar por o quê? Por raiz cúbica de 2 ao quadrado
mais raiz cúbica de 2 vezes o 2 mais o 2 ao quadrado. Basicamente, então, nós começamos, como é a raiz cúbica, então colocamos este elemento ao quadrado e o outro, o 2, como se fosse elevado a zero. Depois vamos diminuindo o expoente, ou seja, está ao quadrado, a seguir fica elevado a 1, e o 2, que estava elevado a 0, começa a aparecer elevado a 1, e depois continua, ou seja, a raiz cúbica fica elevada a 0, não vale a pena colocar, que é o número 1, e o 2 fica ao quadrado. Então, multiplicamos e dividimos pelo mesmo valor, o que nos permite, então, obter agora no denominador, vai aparecer raiz cúbica de 2 ao cubo menos 2 ao cubo. E no numerador, neste caso é multiplicar por 1, então vamos ter a raiz cúbica de 4 mais 2 raízes cúbicas de 2 mais o número 4. O que em baixo vamos ter 2 menos 8. O numerador continua exatamente o mesmo. 2 raiz cúbica de 2 mais 4. O que permite então, no denominador vai ficar menos 6. Vamos passar o menos para o numerador. Então vamos obter menos raiz cúbica de 4 menos 2 raiz cúbica de 2 menos 4 e em baixo colocamos um número 6. Então o que é que foi feito? Quando nós temos esta situação aqui, em que temos, vamos considerar A menos B. Temos aqui o A menos B. E o que é que nós queremos obter? Nós queremos que o A fique ao cubo e o B também fique ao cubo. Então, vamos ter de fazer o seguinte produto. Para que isso aconteça, vamos fazer A menos B, vamos multiplicar por A ao quadrado vezes B elevado a zero, mais A vezes B mais A elevado a zero, B ao quadrado. Cá está, este B elevado a zero é simplesmente o número 1, nem vale a pena colocar. A ao quadrado vezes 1, ou seja, dá A ao quadrado. E aqui o A elevado a zero também dá 1. Ou seja, resumindo, vamos obter A menos B, A quadrado, mais AB, mais B quadrado. Então, foi isto que foi aplicado aqui neste exercício. Tá bem? Então, queríamos que aparecesse A ao cubo menos B ao cubo. Então, foi essa multiplicação que foi aqui feita. Vamos ver aqui um último exemplo, então. Fazendo da mesma forma, temos raiz cúbica de 6 menos raiz cúbica de 5. Ou seja, o objetivo é que fique a raiz cúbica de 6 ao cubo menos raiz cúbica de 5 também ao cubo. Então, vamos colocar raiz cúbica de 6 menos raiz cúbica de 5 e vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo que eu indiquei anteriormente, ou seja, eu quero aparecer A ao cubo menos B ao cubo. Tenho o A menos o B, então vou multiplicar por A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Então irá ficar A ao quadrado, ou seja, raiz cúbica de 6 ao quadrado, mais raiz cúbica de 6, raiz cúbica de 5, mais raiz cúbica de 5 ao quadrado. E a mesma coisa no denominador. Ok, vamos então escrever tudo isso. Então o que é que vai dar? Numerador, vamos obter raiz cúbica de 6 ao quadrado, ou seja, 36, mais raiz cúbica
de 30, 6 vezes 5, mais a raiz cúbica de 25. No denominador, vamos obter então o a ao cubo menos b ao cubo, ou seja, raiz cúbica de 6 ao cubo menos raiz cúbica de 5 ao cubo, o que permite obter 6 menos 5. O numerador fica exatamente o mesmo, 36, raiz cúbica, mais a raiz cúbica de 30, mais a raiz cúbica de 25. Ora, como 6 menos 5 é 1, vamos obter raiz cúbica de 36, raiz cúbica de 30 e a raiz cúbica de 25. Então, esta será a simplificação que nós vamos ter de fazer. Se nós quiséssemos, em vez de ter a ao cubo, fosse elevado a 4, então isto temos já menos b, então nós iríamos colocar a ao cubo, depois a quadrado b, mais ab ao quadrado, mais b ao cubo. Então teríamos de multiplicar o numerador e o denominador por toda esta expressão. Então o que é que nós estamos aqui a fazer? Começamos com o a ao cubo, o a vai diminuindo o expoente, a ao cubo, ao quadrado, a e depois como se fosse o expoente 0 e o contrário para o b. Está bem? Vamos agora no diapositivo seguinte. Vai aparecer novamente as fórmulas que são as que devem ter presente para a racionalização de denominadores.